Boa noite! Que bom que estamos juntos em mais uma quarta-feira, momento de culto de oração, hoje, 3 de março de 2021. Vamos iniciar o nosso culto cantando um belo hino, 356, o nosso cenário, Conduze-me, meu mestre. Conduze-me, meu mestre, com tua mão, e assim jamais me falte a proteção. Não quero nenhum passo sem ti andar. Ó, faze-me hoje e sempre na luz brilhar. Em teu amor envolve meu coração e dá-lhe paz e calma em aflição. Eu tenho em ti repouso bem junto à cruz, e que jamais me afaste de ti, Jesus. E mesmo quando a luta tremenda for, seguras de guiar-me, meu Redentor. Conduze-me, meu mestre, com tua mão, e assim jamais me falte a proteção. Sem dúvida alguma, ser conduzido pelo nosso Mestre nos traz proteção. Oremos a Ele nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais esse momento tão especial que é o culto de oração. Te pedimos que estejas conosco em nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras nós temos aí o momento dos pedidos e também dos agradecimentos. Eu tenho aqui alguns agradecimentos. A irmã Deise, que mora lá na cidade de Chapecó, ela agradece a Deus por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu. Também a Amanda, o Valdeli, o Gustavo, o Juscelino, o Miquel, Pedro, Marcos, Gilmarcos, Lucinéia, todos aqui moradores de Joinville, eles agradecem a Deus por Deus ter dado a eles mais um ano de vida. Em meio a essa pandemia, Deus os abençoou e eles completaram, pela graça de Deus, mais um ano. Por isso estão muito felizes com a bênção de Deus. Por outro lado, há pedidos, né? Nós pedimos semana passada pela mãe da irmã Neidinha, lá do Parque Guarani, mas infelizmente, né, ela acabou falecendo, mas descansou no Senhor. Então, a nossa oração nesta noite, para que Deus possa consolar aí a família da irmã Neidinha. Também a Paloma e o Antônio, seu esposo, eles testaram positivo para o Covid. Inclusive, eles estavam aí com o batismo já separado aí para sexta-feira. Nós vamos ter que fazer uma outra ocasião, mas nós pedimos oração e que Deus possa estar com esse casal para que logo possam sarar, né? Também o Hélio, que é tesoureiro do IAESC, continua internado, seu estado não é um estado bom, infelizmente, mas nós confiamos aí no poder da oração e colocamos
a vida do Hélio nas mãos do Senhor. Também a irmã Augusta, ela pede aí por 2 hospitais lá da cidade de Salvador, na Bahia. Os médicos e funcionários estão lá muito preocupados, meio sem esperança. Então vamos orar, né, por esses médicos e enfermeiros. Também o irmão Narciso, lá de Chapecó, ele pede oração aí, principalmente pela sua mãe, que vai fazer uma cirurgia muito complicada. E nós colocamos esse pedido nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe o melhor para a mãe do Narciso. Também ele pede pelo seu pai e também pela sua esposa e filhos, né? Também continuamos orando pelo pastor Alex Escher, lá de Palhoça, Santa Catarina. Ele está aí com esse Covid. Graças a Deus está começando a se recuperar, mas vamos continuar a colocar a vida dele nas mãos do Senhor. Também são inúmeros os pedidos, infelizmente, né, de oração por causa de pessoas que estão com o Covid ou familiares que estão com o Covid, conhecidos, colegas de trabalho, enfim, irmãos, essa segunda onda veio mesmo com muita força. Então vamos orar, né, por isso. Também estamos aí como igreja preocupados com essa questão aí da pandemia, porque infelizmente, pelo menos aqui no norte de Santa Catarina, nós não podemos atuar em nossos templos nos finais de semana, ou seja, sábado, e também no início da semana, no domingo. E pedimos a Deus então que o Senhor possa intervir o quanto antes para que nós possamos voltar às atividades normais e assim pregar a volta de Jesus para que ele volte ainda em nossa geração. Mas pedimos ao Senhor, né, que ele venha estar conosco em nossas lives, em nossos programas gravados, né, porque de uma forma ou de outra nós precisamos alimentar aí o rebanho, né, que o Senhor nos dê força, inteligência, sabedoria para poder passar por esse momento. Também eu sei que você tem aí pedidos e agradecimentos aí no seu coração, por isso nós colocamos aí um momento nesse momento de pedidos e oração, né, para que você possa ter a oportunidade de falar com Deus. Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. A irmã Deise, lá de Chapecó, se sente muito feliz porque o Senhor lhe concedeu mais um ano de vida. Também a Amanda, o Odeli, o Gustavo, o Juscelino, o Miguel, o Pedro, o Marcos, o Gilmarcos, a Lucinéia. Eles também agradecem ao Senhor de todo o coração, porque em meio a esta pandemia, o Senhor cuidou da vida de cada um deles e eles puderam comemorar então mais um ano de vida. Também, ó Deus, a irmã Neidinha, ela agradece a Deus pelas orações que foram feitas, mas infelizmente a sua mãe acabou falecendo. E nós pedimos então que o Senhor venha consolar o coração dela e também de toda a sua família, na grata esperança da volta de Jesus. Também a Paloma e o esposo Antônio estão aí com o Covid, testaram positivo. Que o Senhor possa estar com eles para que muito em breve eles possam ter a sua saúde restaurada. Também o Hélio, tesoureiro do IAESC, o Senhor sabe da gravidade da sua doença, que o Senhor possa estar com ele ali e que em breve ele possa ser restaurado também. A irmã Augusta pede pelos médicos e funcionários de 2 hospitais lá em Salvador, na Bahia. O Senhor sabe das dificuldades que eles estão passando por lá e estão clamando pela tua ajuda. E nós oramos por eles e também por todos os médicos e enfermeiros e pessoas que trabalham nos hospitais, que o Senhor possa estar com cada um deles. Também o irmão Narciso pede pela sua mãe, que vai fazer uma cirurgia muito complicada, que o Senhor esteja nessa cirurgia e que possa ser feita à vontade do Senhor.
também o pastor Alex Escher, lá de Palhoça, o Senhor sabe também da sua enfermidade. Colocamos esse pedido nas tuas mãos. Também todos os outros pedidos que foram feitos, agradecimentos, o Senhor conhece o coração de cada um deles, que seja feita realmente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Podemos ter esse momento onde abrimos o nosso coração a Deus e expomos ali o nosso agradecimento e também a nossa gratidão. Muito bem, agora o momento infantil com o Ministério Pequena Luz, com o Davizinho. E nesse instante, então, ele tem uma mensagem especial para cada um de nós. Lembrando sempre que a primeira parte é na língua holandesa e depois ele faz, então, na língua portuguesa. Vamos assistir a esse vídeo. Het vers van vandaag staat in Marcus 1, vers 35. Ochtends vroeg, toen het nog donker was, stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een stille plek buiten de stad. Daar wilde hij bidden. Weet je, elke dag, Jezus die God is bad. Hoeveel meer hebben we het nodig, niet waar? Tot de volgende week. Dag! O verso de hoje está em Marcos 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você ora todos os dias? Se Jesus, que é Deus, precisava orar, muito mais a gente, não é mesmo? Até a próxima semana. Tchau! Tchau, Davizinho. Aí está o recado importantíssimo, né? Nós precisamos, com certeza, ter o nosso momento de oração, principalmente no tempo em que estamos vivendo, né? E se há necessidade de um milagre, nós vamos pedir a Deus que o milagre seja feito. Esse é o título, né, da mensagem musical dessa noite com o Prisma Brasil. Um milagre, Senhor. Consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor.
em caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Feito em mim, deve dar meu viver, dar-te Senhor, um milagre, Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado, né, por esse lindo louvor, né, falando aí sobre o milagre que o Senhor quer efetuar na vida de cada um de nós. Então, você que está me assistindo essa noite, está precisando de um milagre, todos nós estamos precisando de um milagre. Deus está disposto aí para nos ajudar, né? Vamos ao tema desta noite, a responsabilidade individual. Ezequiel capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia, mas antes vamos orar ao Senhor para pedir a sua orientação. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco nesse momento onde abriremos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então ao capítulo 18 de Ezequiel. Tome aí a sua Bíblia, tome aí o seu smartphone, né? E vamos então estudar esse precioso texto que encontramos aí em Ezequiel. Eu estou procurando aqui na minha Bíblia. Ezequiel capítulo 18, está aqui, cheio. E vamos então juntos acompanhar, né, o estudo bíblico desta noite, o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direis este provérbio em Israel. E ele agora, no verso 4, nos diz, né? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Interessante, amados irmãos, que aqui Deus está dizendo, né? Olha, todas as almas são dele. Mas é interessante, amados irmãos, que existem muitos que, mesmo sabendo que pertencem ao Senhor, eles deliberadamente não querem nada com o Senhor. Eles querem viver a sua vida como acham melhor, esquecendo que há um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que quer nos ajudar, cuidar da nossa vida, de todos os nossos afazeres, quer nos trazer felicidade. Mas muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho, queremos fazer a nossa própria vontade, mesmo conhecedores
da palavra de Deus que somos, quantas e quantas vezes desviamos os nossos pés de andar nos caminhos, nos trilhos que vão nos conduzir a Canaã celestial. Então, queremos viver a vida tranquilos, sem a presença de Deus. Afinal de contas, parece que a Bíblia é um livro de tantas proibições, é um livro de tantos nãos. Não faça isso, não faça aquilo outro. E muitas vezes, alguns se sentem muito incomodados, porque eles querem aproveitar as coisas que este mundo oferece. Mas sempre eu digo em nossas mensagens aqui, né, que esse mundo ele pode ser iluminado, né, ter luzes, ser atraente, mas esta iluminação, esta atração, não se esqueça, é uma atração, é uma iluminação passageira. Hoje parece estar tão brilhante, mas depois, logo amanhã, essa luz desaparece. Porque se a nossa vida não tiver a presença de Deus, se Cristo não habitar em nosso coração, não haverá luz que continue acesa. Não haverá felicidade, não haverá entusiasmo, vontade de viver, se Deus não estiver conosco. Então, ele diz: toda alma me pertence, mas infelizmente há muitos, né, que negam isso, não querem saber, querem viver a sua vida dissolutamente, né? E aí, continuando o texto, né, ele diz assim: a alma, né, que pecar, essa morrerá. Olha que interessante. Aqui vem uma coisa muito importante, né? E mesmo sendo escrita antes, né, do que foi relatado lá nos evangelhos, muitas das pessoas aqui criam, né, que se uma pessoa tivesse assim algum problema de saúde, né, alguma deficiência física, essa pessoa, né, ela estava pagando pelo que o pai havia feito no passado, pelo que a sua mãe havia feito. Mas isso, como nós vimos, não tem amparo bíblico. Porque cada um de nós, no dia do juízo final, amados irmãos, nós vamos responder pelas nossas atitudes, pela nossa vida. O que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Então, os anjos anotam todas as coisas que nós fazemos. Um livro chamado Livro da Memória. E nesse livro está inserido toda a nossa vida, inclusive todos os nossos pecados, mas também estão inseridos todos os momentos que pedimos perdão a Deus e isso foi apagado. Mas não se esqueça, tudo que fazemos, né, está ali marcado. E no dia do juízo, cada um irá responder por si mesmo. Não poderemos mandar, né, alguém por procuração, dar a procuração a alguém para nos representar junto a Deus. Não, nós pessoalmente estaremos juntos, né, a Deus. E então receberemos o galardão conforme aquilo que nós procedemos enquanto estivemos vivendo aqui nessa terra. Então, amados, Deus está desejoso de dar a cada um de nós bênçãos sem medidas. Ele está desejoso de nos perdoar todos os nossos pecados, mas nós precisamos confessar esses pecados, se arrepender desses pecados e viver uma vida conforme à vontade de Deus. E isso, amados irmãos, só conseguimos pela humildade que devemos ter diante do Senhor e pela graça do Senhor para conosco. Senão é impossível. Mas como aqui diz, eu não posso pagar pelo que o meu pai fez, pelo que a minha mãe fez, e nem minha mãe nem meu pai podem pagar por aquilo que eu fiz. Cada um há de responder, né, por si mesmo. E creio eu que isso é justo, muito justo. Né? E aí continua, verso 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça,
não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando pão ao faminto e cobrindo o nu com vestes. Interessante, amados irmãos, aqui vem uma sequência, né, de coisas que Deus está dizendo. Olha, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa feliz e você vai fazer justiça. E ele diz aqui, né? Por favor, não adore a outros ídolos. Não adore a outros ídolos. Não levante sacrifícios para outros ídolos. Não coma carne que foi sacrificada aí para ídolos. Muito comum naquela época. Né? Não roube a ninguém. E aí ele diz também, né? Dê pão a quem está faminto. Eu achei interessante esse do pão, né? E também e cubra aquele que está nu. Infelizmente, amados irmãos, mesmo vivendo em um país que é considerado o celeiro do mundo, nós produzimos, amados irmãos, temos uma agricultura fenomenal, espetacular, invejada por outras nações. Mas mesmo vivendo num país onde somos considerados o celeiro do mundo, há milhares e milhares de brasileiros que passam fome todos os dias e não têm o que vestir. Então, nós podemos fazer a diferença. Quantas e quantas vezes, né, as nossas irmãs lá na igreja, que são responsáveis pelo departamento da ASA, que é assistência social, né, da igreja, elas têm que meio que implorar, né, para que a gente possa levar 1 quilo de alimento não perecível lá na igreja, para que eles possam fazer uma cesta básica, né, e dar para alguém que está necessitado. Às vezes o nosso guarda-roupa, né, está cheio de roupas que nós não usamos mais, já não nos serve mais, e estão lá, quando há centenas, e por que não dizer milhares de pessoas que estão aí passando necessidade na questão do vestuário. E nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, nesta noite, quero te convidar a você ser diferente, a você fazer a diferença onde você vive, onde você mora, a alimentar alguém que está com fome, literalmente falando, a vestir alguém que está sem roupa, literalmente falando. Esse é o momento. Esta é a declaração bíblica. É isso que Deus considera como justiça, né? E aí continua, verso 8, né? Não dando o seu dinheiro à usura. Quantas pessoas, né? Elas emprestam o seu dinheiro a juros exorbitantes. É claro que numa economia que vivemos, né, onde os juros são tão altos e assim por diante, nós não podemos, né, vamos imaginar, emprestar dinheiro a alguém sem lhe cobrar pelo menos algum juro. Isso não há problema nenhum e não estamos fazendo nada de mal. Agora, não podemos emprestar um dinheiro e cobrar juros exorbitantes fora da realidade. E muitos têm feito isso. Né? E mais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos. Ah, amados irmãos, aqui vem um pedido muito especial do nosso Deus. Nós devemos andar nos seus estatutos e guardar os seus juízos. Sabe, nós temos visto, né, muitas vezes que os mandamentos do Senhor têm sido jogados por terra e as pessoas deliberadamente não têm observado, né, aquilo que Deus pediu para que elas fizessem.
Nós temos nas Sagradas Escrituras, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, Deus mesmo escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. E muitos encaram os 10 mandamentos, né, como uma série de nãos e de proibições. Não, amados. Pelo contrário. Ali está expresso o caráter de Deus. E ali está escrito o seguinte: se você fizer isso, você não terá problemas na vida. Você será salvaguardado de grandes problemas que poderiam ocasionar se você fizesse o contrário. Então, olhe os mandamentos de Deus por um outro prisma. Olhe como algo que vai te salvar, que vai te beneficiar, que vai te ajudar, que vai fazer você um homem e uma mulher melhores nesta terra. O que falta nesse mundo são pessoas que seguem a vontade do Senhor. O que sobra nesse mundo são homens e mulheres que querem fazer a sua própria vontade e vivem uma vida, então, né, dissoluta. E aí, o resultado está aí. Um mundo cheio de problemas, né, e de pecados. Aqui no verso 10, né, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, comer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Todas essas abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. Olha o que Deus estava ali dizendo para o povo de Israel. Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fazer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Aqui vem uma coisa que muitas vezes a gente escuta, né? Ah, eu nasci desse jeito, né? Meu pai me educou dessa forma, então eu não tenho como mudar. Será? Aqui a própria Bíblia está dizendo, né, que nós, pela graça do Senhor, nós podemos realmente ser diferentes. Nós podemos ser completamente diferentes, né, dos nossos progenitores, se eles não andaram nos caminhos do Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos andar também? Claro que não. Se nós realmente formos fiéis a Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos e não praticarmos aquilo que a Bíblia está dizendo aqui que não deveríamos praticar, então nós seremos mais semelhantes a Jesus, e é isso que cada cristão deve fazer: procurar ser mais semelhante a Jesus. Mesmo que tenhamos vindo de uma família com problemas, com graves problemas na sociedade, mas nós podemos fazer a diferença, né? E é interessante, amados irmãos, que diz aí, né? Mas se o ímpio, né, o perverso, se converter de todos os seus pecados, aí no verso 21, né, se o ímpio se converter de todos os seus pecados. Eu pergunto, amados irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós temos as nossas dificuldades. Ninguém pode se julgar mais santo do que o outro, porque quando assim ele faz, aí ele já está pecando. Nós devemos amar os nossos semelhantes e devemos sempre se arrepender dos maus caminhos que muitas vezes nós entramos e andamos, né? Então, amados irmãos, aqui a Bíblia nos diz, né,
Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Que coisa, amados irmãos, maravilhosa que Deus tem feito por cada um de nós. E aí ele pergunta, né? Será que Deus tem prazer na morte do perverso? Será que Deus fica ali no seu alto e sublime trono, olhando para esta terra, olhando para os habitantes dessa terra, e então procurando ver ali algum transgressor, algum ímpio, né? E então matá-lo naquela ocasião, bem na hora que ele está praticando algo que não deveria fazer, para ele perder a salvação? Talvez se fôssemos nós humanos, nós procederíamos desta forma, dessa maneira. Mas Deus é Deus e ele não procede dessa forma. Pelo contrário, a sua justiça e a sua misericórdia andam de mãos dadas. E ele tem o desejo incomensurável de fazer com que todos os seus filhos possam se converter e estarem um dia na pátria celestial. Mas, amados irmãos, essa decisão é uma decisão minha e de você. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos mostra dois, né? Ele diz, existem dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Aconselho a você a seguir o caminho da vida. Ele dá esse conselho. Mas muitos, amados, por conta própria, por não quererem nada com Deus, por desconfiarem da palavra de Deus, escolhem o caminho da morte. Este não é o desejo de Deus, pelo contrário. Tem ele, porventura, né, no verso 23, acaso tenho eu prazer na morte perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. E viva. Que interessante, amados irmãos, o amor de Deus por cada um de nós. Ele deseja, do fundo do seu coração, que cada um de nós entregue a sua vida a Ele, né? E se converta do seu mau caminho. E olha que interessante, queridos, esse outro texto, né? Aí no verso 31, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Amados irmãos, Deus está dizendo agora para cada um de nós, né? Olha, eu quero que você seja feliz. Mas para que você possa realmente ser feliz, você precisa lançar, né, todas essas transgressões e criar em você um novo coração e um espírito novo. Mas como isso é impossível a você, eu quero fazer isso por você. Mas você precisa deixar que eu faça. Né? Que eu faça. E novamente, né, encerra esse texto com essa proclamação, né? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. E ele diz, convertei-vos, pois, e vivei. Amados, hoje é o dia de nós dizermos ao Senhor, Senhor, por favor, perdoa os meus pecados, perdoa aquela minha vida de transgressão dos teus mandamentos. Eu quero viver uma vida conforme o Senhor deseja que eu viva. Muitas vezes eu tenho andado tão distante de Deus, tenho desconfiado tanto da palavra do Senhor, mas nesta noite, nesse culto de oração, eu quero dizer ao Senhor que o meu coração está aberto para que o Senhor possa limpá-lo, tirar todas as transgressões, os pecados, para que eu possa viver uma vida semelhante à vida de Jesus. E aí você pode perguntar, isso é possível, pastor? Eu estou tão longe do Senhor, fiz tantas coisas más. Claro que a mão do Senhor, meu amigo, minha amiga, você que me assiste essa noite, ela está estendida, ela não está encurtada, ela está estendida
para buscar você e a mim onde estivermos. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser os pecados que nós não confessamos. Que Deus possa te abençoar e que você possa entregar o seu coração a Jesus de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E assim vai viver uma vida muito feliz. Saiba, estamos vivendo um momento singular na vida desse planeta, desse velho planeta chamado Terra. Mas quero te convidar esta noite a não desanimar. Não desanime. Muito em breve Jesus voltará a esta terra. E tudo isso que nós hoje contemplamos, choramos e sofremos, será um passado. Por isso quero te convidar nesse instante a cantarmos juntos o hino número 252, o nosso cenário Nunca Desanimes. Creia em Deus e Deus realmente fará uma transformação na nossa vida com toda. Deus realmente possa nos abençoar ricamente. Oremos ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus de amor, um Deus que está disposto a nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que venha estar conosco nesta noite, abrirmos nosso coração a Deus para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões e possamos viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Dá-nos agora, ó Deus, uma noite de sono reparador e um restante de semana muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Chegamos então ao final de mais um abençoado culto de oração. Que Deus realmente possa estar com você, que Deus possa dar uma noite de sono reparador, E semana que vem, se Deus nos permitir, nós queremos estar juntos novamente.
Fique com Deus e uma boa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.